Olá, boa noite a todos que estão nos acompanhando neste domingo. O programa É Demais está no ar, o programa da família. E hoje eu quero falar sobre um assunto que vem deixando muitas famílias preocupadas, que é a depressão. Nada mais do que essa minha amiga, que entende muito do assunto, que faz muito tempo que não a vejo, a Gilvânia, que é essa pessoa maravilhosa que está aqui hoje para contribuir, para que você de casa possa estar mais por dentro de como a depressão pode fazer com que você tenha um novo dia e uma nova história. Gilvânia, boa noite. Boa noite. Quanto tempo? Aqui. Quanto tempo, né, João? Me surpreendeu, está totalmente diferente, está mais firme e forte. Repaginada. Isso mostra que a determinação aí da Gilvânia está firme e forte. Mas antes eu quero pedir licença para que a gente possa entrar na sua casa e você pode convidar seus amigos compartilhando, marcando. Hoje é um assunto pertinente para todas as famílias, principalmente crianças, adolescentes, mas nós vamos para os nossos comerciais. E hoje nós temos a estreia do nosso repórter Mirim, o Léo, da cidade de Matão, que vai trazer a história de uma Miss, como que é a vida de Miss, a mãe que vai falar para nós sobre tudo isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos tomar um copinho d'água e daqui a pouquinho a gente volta com esse tema que é a depressão com a psicóloga Gilvânia. Até já. Até já. Boa noite, eu sou Leonardo Orbieski, de Matão, repórter mirim do programa É Demais. O meu abraço é João Iane, e hoje no meu quadro Léo Entrevista vou receber a modelo, Miss e bailarina Sofia Gonçalves, de 9 anos, que hoje vai contar sua trajetória para a gente. Bom, estamos aqui com a mãe da Sofia, a Esther, com a Sofia. Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem? Tudo. Bom, Esther, a primeira participação da sua filha num concurso de beleza foi quando a Sofia tinha 5 anos? Sim, a Sofia participou, ela tinha 5 anos de idade, foi no Miss Matão, em São Paulo, em Osasco, quando ela ganhou de Miss Matão. Legal. Sofia, o que você mais gosta nesse mundo das passarelas? Amizades novas, gosto de desfilar, acho muito legal. Bom, você além de desfilar, faz balé. Isso te ajuda muito na sua desenvoltura? Sim, na minha postura, o meu jeito de andar, muitas coisas. Legal. Esther, quantas faixas ela tem? E como é ser mãe de Miss? Ser mãe de Miss? Ser mãe de Miss nem sei o que falar, porque é bem emocionante. Você tá ali na plateia esperando o resultado. É emocionante, eu falo que é emocionante. E é preocupante também. A Sofia, ela tá com 5 faixas.
E ainda além de Miss, ela foi mini rainha do odeio também, né? Bem legal. Sofia, na escola, o que você mais gosta de fazer? Qual matéria você mais gosta? Eu amo porque ir pra escola, eu vejo meus amigos, gosto muito da minha professora, ela é muito legal, meu professor de artes e minha matéria favorita é matemática. Legal. Sofia, o que você pretende ser atriz futuramente? Gosta de gravar? Você tem TikTok? Redes sociais? Eu tenho Instagram, YouTube, eu faço os vídeos, eu acho bem legal. E atriz, eu já fiz uma coisa dessa em São Paulo, e eu achei bem legal. Esther, como você idealiza o futuro da sua filha? Bom, agora eu tô incentivando ela. Aí mais pra frente, ela que vai decidir o que ela quer ser ou não. Se ela quiser ser uma modelo, uma atriz, até porque ela gosta muito de animais. E aí ela falou que ela quer ser veterinária quando ela crescer. Então, pode ser que ela seja uma modelo veterinária. Sim, bem legal. Sofia, aproveite para fazer os seus agradecimentos e mandar beijos. Quero agradecer a minha família, minha mãe, meu pai e a Aline fotógrafa e todos os meus patrocinadores. Um beijo. Quero agradecer a participação de vocês e de todos que estão assistindo. E ficamos por aqui, pessoal. Até o próximo Léo Entrevistas. Valeu! Nós estamos de volta mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, você que está aí, eu aqui. Nós vamos hoje fazer o programa da família, que é o programa É Demais. E mais uma vez eu quero pedir para que você, nessa noite, fique bem atento, porque o nosso assunto hoje é o que vem trazendo tristezas dentro das casas. Giovânia, eu fiz esse convite para você porque o meu público sempre está ali nas redes sociais, reclamando que está com depressão, que alguém da família está com depressão. E essa doença é muitas vezes silenciosa, não detectada. Como que a gente reconhece o diagnóstico de uma pessoa depressiva? Bem, gente, a depressão, ela tá aí, né? Não escolhe classe social, não escolhe idade. E é uma doença que deve ser tratada com muito cuidado. Muitas vezes tem sinais e muitas vezes não. Então, existem casos, né, de pessoas que sorriem muito, brincam muito, tá sempre rodeado de amigos, fazendo aquela farra toda, mas muitas vezes ela tem uma depressão e não sabe ou não deixa transparecer. E tem os outros casos mais típicos, né, que é mais fácil de detectar, são aquelas pessoas que são chorosas, que estão sempre tristes, sempre reclamando, nada tá bom, né, e aí a depressão ela tem várias facetas, tem vários graus, então a gente tem que estar atento nos primeiros sinais, né, que podem ser, né, a questão de uma tristeza profunda que pode virar uma depressão, né? Então já entrando aí no caso da tristeza, tem gente que confunde tristeza com depressão. Sim, gente, nós temos fatos na vida, por exemplo, perda de um filho, perda de emprego, perda de um familiar, acidentes, várias situações que causam tristezas, né? Agora, se essa tristeza perdurar por muito mais tempo, aí sim, a gente tem que ter um sinal de alerta. Mas a tristeza, ela faz parte da vida. O que não faz parte da vida é a gente ficar na tristeza, né? Então a gente precisa sair desse buraco sem fim, que aí sim pode iniciar um processo depressivo, João. Giovana, então muitas vezes as pessoas confundem tristeza com depressão, ou seja, eu posso estar triste, mas de repente eu acredito que eu estou com depressão.
Então, existe uma diferença de tristeza e depressão que muitas vezes as pessoas confundem, Sim, né? é uma linha muito tênue, né? Assim, é fácil de se confundir. Mas, por exemplo, teve um evento forte de perda e a pessoa está num momento de tristeza. Isso é um fato. Pode evoluir para uma depressão? Sim, mas nem sempre. Agora, a depressão em si, muitas vezes ela não tem uma causa específica, ela não vem nem de um evento. Então a pessoa fala, eu não sei o que eu tenho, eu tô bem, em casa não falta nada, tô bem no meu casamento, tô bem no meu trabalho, mas muitas vezes começa a ter uma tristeza sem explicação, né? Um sentimento de menos-valia, um sentimento, não quer sair de casa, casos extremos, né? Começa a ficar na cama, não quer sair do quarto, quer ficar em quarto escuro, começa a cortar os laços com amigos, com família. Então, esses pontos servem de alerta. Você que está nos acompanhando nessa noite, além de ser uma doença silenciosa, ela vem contribuindo para outras doenças, como ansiedade, síndrome de pânico. E a gente vê que hoje, independente da classe social, está tendo muito entre crianças que até tentam a tentativa de suicídio. Por que hoje, Giovânia, as crianças estão depressivas, esses adolescentes? Porque hoje eles praticamente têm tudo, né? Antigamente a gente não tinha essa tecnologia, essa facilidade. Eu acho que hoje os jovens têm tantas coisas e eles não sabem aproveitar de maneira positiva, né? João, é multifatorial. Mas no nosso momento atual, o que acontece? Vamos imaginar lá muito antigamente que a gente não tinha tanto acesso a tantas coisas, mas nós tínhamos o brincar. Nós tínhamos os pais em casa, as mães principalmente, com mais tempo. Então tinha horário, tinha limites, né? Então hoje, na minha opinião, né, o que está gerando muito isso é que nós pais saímos muito cedo para o trabalho, não temos tempo de qualidade com os nossos filhos, nós estamos substituindo as tecnologias com o nosso papel, nós estamos transferindo as nossas responsabilidades de pais para a escola, para outros setores, e aí as crianças se perdem, elas se perdem em falta de limites, aí elas são influenciadas. E hoje a gente um fator muito importante, precisamos estar atento ao que os nossos filhos estão assistindo, né? Então tem programas que terminam incitando as crianças a se desafiarem, tem pessoas que aí começam a entrar, né, nesse mundo aí, e aí começa a aliciar as crianças, né? E aí a gente entra tanto para a questão do suicídio, de desafios, que aí está em alta, quanto também até um outro problema que aí gera, que está muito acontecendo, de pedofilia, e aí vai, gente, é uma infinidade de situações que nós pais temos que estar atentos aos nossos filhos, ao que eles estão assistindo, ao que eles estão vendo, que tipo de amizade, porque agora não tem mais amizade de sair e brincar na rua, é amizade virtual, dos jogos e desafios, que aí fica muito mais difícil de a gente que já tem 50 a mais, né? Até que não temos tanto acesso à tecnologia e aí a gente não consegue acompanhar o que eles estão fazendo e aí muitas vezes perdemos os nossos filhos por essa tecnologia. O programa é demais, o programa da família nessa noite está recebendo aqui a nossa psicóloga Giovânia e existem, Giovânia, vários tipos de depressões. Tem pessoas que ficam deitadas, tem pessoas que ficam ouvindo músicas tristes, enfim, cada uma busca um refúgio para isso. Quais são os casos mais comuns de depressão? Bem, João, o mais comum que a gente percebe é essas pessoas que elas começam a se isolar socialmente, né? Não sai de casa, começa a se trancar num quarto escuro, muitas vezes só sai quando sai para comer ou para tomar banho. Então a gente chama isso um caso de depressão, um pouco uma depressão mais profunda. Como você diz, a depressão ela tem estágios, né? Então uma depressão leve, uma média, uma mais profunda, digamos assim, para que o pessoal entenda, né? Então a leve é quando está no início, você já descobre e aí você vai lá, trata com, às vezes nem precisa de medicamento, né? Uma psicoterapia, uma atividade física, uma alimentação. E hoje está muito comum
falta de algumas vitaminas, principalmente B12, A, D, que às vezes as pessoas confundem que está com depressão e às vezes é uma falta de vitamina. Por isso que é muito importante procurar um médico nessa fase inicial, para que às vezes não é nem depressão, João. Às vezes é uma falta de uma vitamina que dá um desgaste, um cansaço muito intenso. E aí, se a pessoa tem uma predisposição, né? E aí, quando eu chamo de predisposição, se tem alguém na família que já tem a depressão, a gente tem que ficar mais atento. E a moderada ou a mais grave, aí vai evoluindo. E essa evolução pode acontecer de várias formas, como você falou, a crises de ansiedade, que aí leva à depressão. Porque as pessoas começam a se achar que por ter crise de ansiedade não pode participar de algumas coisas e aí vai se isolando. Então, a gente vê casos de crise de ansiedade que pode levar a um quadro depressivo. E aí, as mais profundas, né, que a gente fala que pode até ter delírios, manias de perseguição, e aí é os casos mais graves. E aí, sim, nesse ponto é onde a gente tem os casos de suicídio, né? E pasmem, né? O sexo masculino tem uma propensão mais forte de efetivar o suicídio. A mulher, ela fala, ela dá sinais, ela tem tentativas, às vezes muito sem sucessos, e aí a gente consegue socorrer. Mas um homem depressivo, quando ele toma uma decisão, pela força bruta que ele tem, ele acha meios mais fatais. Então, por isso que a depressão no homem é muito mais forte nesse sentido, dele conseguir chegar no seu ápice, que é tirar a sua própria vida. E aí que entra o tratamento, onde você precisa buscar a ajuda de um profissional. E aí são casos e casos, Giovânia, de pessoas que tomam medicamentos e sempre ficam relatando que medicamento não dá certo, e outras que tomou medicamento e ficou com mais depressão. E aí, como que onde que entra a psicóloga? É recomendável medicações, em alguns casos mais extremos, você receita para os seus pacientes? Como que é essa questão de remédio? Então, na medicação, a gente precisa estar muito atento, mas não é o psicólogo que faz isso. Nós, como os psicólogos, ou seja, encaminhamos. Vocês não podem receitar? Não. Ah. O máximo, que existe alguns psicólogos que trabalham com terapias alternativas. Então, o que eu posso fazer? Eu vou lá e me especializo em florais, que aí, se é uma depressão leve, se é um caso leve, os florais atendem muito bem. Mas se a gente percebe que foge, né, dessa alçada, normalmente a gente já encaminha para um psiquiatra, que é o profissional mais adequado, tanto para diagnosticar, então a gente pode ver sinais. Eu não posso falar, você está com depressão. Não, eu posso encaminhar para um psiquiatra, e aí o psiquiatra vai fazer toda a avaliação e indicar a melhor medicação. Tomei a medicação 1 mês, não me identifiquei. O psiquiatra vai e ajusta a dosagem, horários. Então, cada pessoa tem o seu organismo, o seu funcionamento. Então, o que é bom para mim, às vezes não é bom para você. E aí, quem é o profissional capacitado para isso é o psiquiatra. Só que o que acontece hoje? As pessoas só querem ir no psiquiatra. E aí não cuida da causa da depressão. E o psiquiatra, muitas vezes as pessoas acham que elas, né, até não vão, questão de achar que é louco, né? Louca. Não, mas aí fala, não, rotulam eu tô assim. tomando medicação, é o suficiente. E aí, se não cuida da causa, só aumenta a medicação. Então chega um ponto que fica inviável, então você precisa cuidar da causa. E aí eu falo, que causa? E aí é um profissional da área da psicologia, um psicólogo, um psicoterapeuta, que vai poder acompanhar para trabalhar. O que é isso? Trabalhar a causa no sentido de enfrentar. Giovânia, mas eu vou no psicólogo, vou resolver todos os meus problemas? Não, os problemas eles vão continuar existindo. O que vai mudar é a forma de você olhar e de lidar com esses problemas. Né? O psicólogo vai te ajudar a olhar e enfrentar. Porque os problemas, gente, é impossível a gente acabar com eles, né?
Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, né? Com tantas influências e parece que está maior, né? Acidentes, é morte de filho matando pai, é briga de família. Aumentou muito essa questão de pais, de brigas familiares, e as crianças começam a ver isso, aí volta na depressão infantil, né? As crianças começam a ver isso, vai crescendo com isso, aí isso traz um prejuízo para os relacionamentos. Então, assim, são várias frustrações. O que vai mudar é o seu jeito de lidar com a vida, de enfrentar essa vida para poder ter uma vida melhor. Então, na verdade, o primeiro passo é a psicóloga e depois tem todo um processo que vai até para o psiquiatra e um vai trabalhando junto, essa harmonia. A nossa realidade hoje é assim, a pessoa primeiro procura o médico. Vamos falar realmente, né, do que está acontecendo hoje. Ótimo, se o médico tiver uma visão boa, e graças a Deus aqui na nossa cidade tem bastante, os psiquiatras têm encaminhado, porque eles também não vão dar conta de uma demanda, né, que não são deles, ele vai lá e medica. Aí se a pessoa não cuida da causa, piora. Ele vai trocando a medicação e vai indicando, gente, procura um profissional. Vamos trabalhar em conjunto, né? E é isso que está acontecendo, mas ainda existe esse tabu, né? Vou para psicóloga, eu não estou louca. Como psiquiatra também. Mas o psiquiatra, como é médico, as pessoas têm uma aceitação melhor. Que bom, gente, vá. Eu até falo, medicação é bom? Até certo ponto, sim. Se a pessoa está numa fase crítica, tem casos que precisa da medicação, né? Mas tem pessoas que falam, não, eu não quero medicação. Então, o que eu vou fazer? Vou procurar uma psicóloga, vou fazer uma psicoterapia e vou cuidar da minha saúde no geral, né? Que aí entra as atividades físicas, atividades com os amigos, a fé é um ponto crucial. As pessoas precisam acreditar em algo, né? Ter algo para lutar, para viver. Então, tudo isso faz parte do tratamento em si. Hoje nós estamos falando sobre qualidade de vida, sobre uma esperança. Nós estamos aqui hoje contribuindo e ajudando uma sociedade que a partir de agora, de amanhã, pode ter outra visão, que vale a pena você viver, que vale a pena você curtir todos os momentos. Mas aí a gente agora vai falar de um assunto. Normalmente os profissionais esperam chegar Setembro Amarelo para falar sobre a tentativa do suicídio, mas na verdade a gente tem que estar sempre falando isso nas mídias, né? E a gente tem visto muito adolescentes na tentativa do suicídio. A depressão, ela leva a pessoa ao suicídio. Tem que ter depressão para se suicidar ou não? Para tentativa? Olha, existem os casos mais estudados, sim, são da depressão. Mas pode existir outros diagnósticos aí que não vem ao caso agora, né? Mas a depressão é o que mais tem levado ao suicídio. E os casos que você já estudou, que chegou até você, da questão da tentativa do suicídio? São jovens, crianças, adolescentes? Como que está esse índice aí entre a nossa população? Jovens, né? Hoje eu atendo mais de jovens para adulto, né? Os maiores casos são de adultos, mas os jovens que aparecem, aí que a gente tem que ter mais cuidado, né? Porque geralmente vem com esse pensamento do suicídio. Eu já atendi depois, porque só chega às vezes pra gente depois que já fez a primeira tentativa do suicídio. Eu atendi alguns casos, teve uma pessoa que falou, já tentei 5 vezes. Né? Então você se assusta, né? 5 vezes, e o diagnóstico diferencial, o que é, né? Aí você fala, nossa, não é só a depressão, né? Tem outras coisas juntos, e aí você fala, nossa, e agora, né? O que eu vou fazer nesse caso? E aí você vai atendendo, vai ali vendo a história, caminhando junto, e a pessoa começa ali tendo uma visão de mundo, de futuro, e vai melhorando. E graças a Deus não tentaram mais, gente, mas é assustador quando alguém chega e fala, olha, eu pensei, eu tentei. Teve o meu primeiro caso, né, em
2001, eu me formei em 99, 2001 eu teve um caso sério, eu tentei e não é você que vai fazer mudar de ideia. Então você imagina você de cara, um paciente te desafiar dessa forma, né? Eu falei, tudo bem, mas eu acredito que na vida, né, a gente pode ter outras chances. E se você está aqui hoje, não é por acaso. Então eu acredito que se você está aqui na minha frente hoje, vamos mudar a sua história. E realmente mudou a história. Foi uma história linda, né? Hoje a pessoa é formada, tem uma vida digníssima e realmente passou. E continua tendo adversidades na vida e está lá firme e forte. Giovânia, aqui nós somos imparciais e a gente sempre, é bom que chega até nós, pessoas com dúvidas, e a gente vê muito nas redes sociais, de repente a depressão é algo que ficou mal resolvido lá atrás, que fica lá dentro, guardando, aí a pessoa fica, não, eu preciso tirar isso da minha cabeça, é onde que prende a pessoa, onde que ela entra nesse momento de tristeza, onde que a pessoa depois pode chegar à depressão. É algo mal resolvido a depressão? Pode ser também, mas não necessariamente, mas a maioria sim, né? Você vai ver histórico de vidas de muitas perdas, de muitas decepções. Alguns casos eu já peguei até de decepções amorosas virtuais, gente, né? Porque hoje existe o relacionamento virtual, não deu certo e a pessoa se sente a pior pessoa do mundo, mas não cuida, porque às vezes está relacionado à sua baixa autoestima. A gente não sabe, às vezes é lá, aí você vai conversando, a pessoa vai mostrando, às vezes um problema na adolescência, na escola, um bullying, e aí vai, tem várias histórias, né? Perda de familiares, perda de algo muito importante, um trabalho, e aí tem N situações que pode acontecer da pessoa ficar remoendo aquela situação e não encarar, né? Por que aconteceu isso? O que eu fiz? O que o outro fez? Como é que eu vejo? Como é que eu sinto isso, né? Muitas vezes nós não processamos isso e vamos vivendo. Por isso, quando eu falo que tem múltiplos fatores, então são situações que vão se acumulando ao longo da vida e a pessoa não trabalhou aquilo e aí chega um boom, fala, não, mas chega às vezes num momento que ela nem estava mais achando que aconteceu alguma coisa, tá num momento que está no auge, que está super feliz. Gente, casamento pode criar uma ansiedade, né? Não é só coisas boas, ruins, né? As coisas boas também podem gerar certas ansiedades e a pessoa entrar num momento assim crucial de ter alguma crise depressiva ou uma crise de ansiedade, e aí pode acontecer. Giovânia, é muito relativo e isso é de caso para caso. Às vezes, como que a gente pode entender? Primeiro vem a ansiedade, depois a depressão, o síndrome do pânico, ou vem o síndrome do pânico. Como que a gente pode relacionar isso? Porque muitas vezes as pessoas se confundem. Hoje eu estou com depressão, meu Deus, hoje eu estou com pânico. Essas doenças assim, são todas conjuntas? Como que a gente pode diferenciar uma da outra? Por isso que é importante o diagnóstico do psiquiatra, porque se confundem, mas elas podem se complementarem também, né? Então, pode ser que uma pessoa que comece com uma crise de ansiedade, o que é uma crise de ansiedade? Do nada, eu tenho uma palpitação, eu começo a transpirar, eu paraliso, eu não consigo fazer as coisas, vem aquele suor, aquela coisa horrível, parece que você vai ter um infarto, vai parar no hospital, e aí chega lá, passou. Aí você fala, nossa, mas eu inventei isso? Como que aconteceu isso comigo? Né? E aí começa a se repetir, isso vai gerando um sério problema. E aí, quando que eu posso falar que isso pode virar um pânico? Eu não vou. A minha primeira crise, por exemplo, foi tomando um café com um amigo. Então, eu começo a limitar as minhas ações. Eu não vou porque eu tenho medo de chegar no tal lugar e chegar lá e me dar uma crise de pânico de novo. Ou uma crise de ansiedade, ou uma crise X. E aí,
sim, pode evoluir para o caso depressivo, porque aí ela já não sai. Aí ela tem as crises, tem medo de sair, e aí vai cada vez mais piorando, e aí pode ser que chegue nesse colapso, né? Pode ter todos os sintomas numa pessoa só. A valorização da vida nessa noite está fazendo com que a gente tenha outro olhar, para que a gente possa aproveitar todos os minutos, todos os segundos. De que forma que nós, que estamos do lado de fora, não profissionais, mas amigos, um primo, familiares, como que a gente pode ajudar uma pessoa depressiva? Estando perto, ao lado, não invadindo, mas se colocando à disposição, falando do que você está percebendo, não invadindo, né, a privacidade, mas chegando perto. Olha, eu tenho percebido que você está assim, tá tudo bem? Por quê? Se eu chegar assim, oi João, tá tudo bem? Qual que é a sua primeira resposta? Tá tudo bem. Mas às vezes é um tudo bem que a pessoa parece que quer entrar dentro de si. Então, se você está atento, você vai perceber, não está tudo bem. E aí você vai chegar com jeitinho, né? Olha, eu tenho percebido que eu tenho te chamado para fazer tal coisa, você tem se recusado. Aquele dia eu vi que você falou que estava tudo bem, mas parece que você tinha chorado. Eu posso fazer alguma coisa, né? Tô aqui, tá? Se precisar, tô aqui. Então a pessoa vai sentir segura de chegar e falar, não, eu posso contar com essa pessoa. Porque as pessoas têm medo, têm vergonha de assumir que está com um problema, que está com uma doença. Então, é melhor eu me omitir, eu vou sair dessa sozinho, eu consigo, eu posso. Então, essa parte, quando a pessoa tem essa posição, às vezes é mais complicado, né? Mas se ela sentir, nossa, fulano aquele dia falou para mim, eu vou ligar para ela. Então, se pôr à disposição, ser um colo, ser um ouvido, isso ajuda bastante. Giovânia, nós estamos vindo de uma geração onde a gente não tinha tanta tecnologia hoje, essa facilidade de buscar informações no Google, no YouTube, mas isso tem atrapalhado a vida de muitos adolescentes em questão do jogo do tigrinho, que nós já abordamos esse assunto aqui no programa É Demais. A internet, ela vem contribuindo para que esses jovens entrem nesses desafios, ficam em depressão dentro dos quartos, esses jogos, esses games. Isso tem prejudicado muito, né? Muito, muito. Recentemente, a gente até tem visto, né? Você imagina, uma criança de 2 anos de idade. Criança com os 2 anos de idade é para estar interagindo, para estar brincando, pulando, descobrindo coisas. O que nós fazemos? Um tablet, uma tela de televisão ou um celular. Tem crianças de 3, 4 anos que sabem entrar nos aplicativos e vai lá e acontece. Não sei o quê. Então, olha só, como é que a gente fala que isso não contribui? Vamos lembrar lá da nossa infância, né? Era jogar. Qual eram os nossos jogos? Pega-pega, contato físico. Esconde-esconde. Esconde-esconde. Aí mais jovem, pera, maçã, salada mista, né? Descoberta do contato, a coisa boa, de aprender como tocar o outro, como se descobrir, como é dar o primeiro beijo nas brincadeiras. E hoje, qual que é? É o virtual, já tem namorado virtual, casamentos virtuais. Então, olha só, então não tem como não falar que a tecnologia. E outra, não sei se vocês viram uma reportagem no Fantástico de pessoas, e já vi profissionais, psicólogos entrando nessa armadilha, de conhecer pessoas, né, e perder dinheiro, e aí vai. Como não entrar em depressão, né, gente? Se relacionando com alguém, perceber que a pessoa te tirou lá 300 mil reais, assim, do nada, e a pessoa na esperança, te iludindo que vai te ver, e te some. Então, você fala, nossa, eu dona de um saber, eu conheço, eu sei, e eu caí nessa. Imagina outros mortais, né, que não têm o conhecimento. Então, assim, são várias armadilhas que a internet nos traz. É ótima, excelente para algumas coisas, mas sempre usar com moderação. É muito lindo a gente saber que amanhã a gente vai estar bem. Viver é maravilhoso. E a gente precisa de pessoas do bem do nosso lado. Por isso que nessa noite nós estamos aqui trazendo essa profissional.
Para as pessoas nesse momento que estão em casa, passando por depressão, que não consegue ter visão de futuro, que tudo para ela deixa ela triste. Giovana, você como uma grande profissional, que eu tenho uma admiração muito grande, do seu coração, agora que vem lá do seu coração, lá de dentro, essas pessoas precisam aproveitar a vida, né? Sim. Gente, eu passei por várias situações difíceis, né? Há 4 anos eu perdi o meu filho por um acidente de trânsito. E eu não falo isso para vocês só como profissional, psicóloga, mas por uma pessoa que teria todas as chances de estar no fundo do poço, né? E o que não me deixou ficar? Até hoje tem momentos de tristeza, as lembranças. Lógico, eu me pego às vezes chorando. A saudade, ela é plausível. Mas o que me deixou em pé, João? É esse tripé que eu falo, né? É a fé, é cuidar do corpo, cuidar do espírito. Então você precisa, né? Então eu tenho a minha religião, eu tenho os meus trabalhos, eu faço trabalhos sociais, eu cuido da minha saúde, eu sou uma corredora de rua, amadora. Então, estou sempre no meio de pessoas, rodeada de pessoas. Então, fazendo a diferença, fazendo projetos, pensando, eu faço uma corrida. Então, é transformar a dor em algo positivo, né? O que eu fiz com a minha dor? Eu transformei numa corrida de rua, que aí é onde eu junto pessoas para falar da prevenção. Então, eu uso aquilo que aconteceu com meu filho, que foi um acidente de moto, um acidente de trânsito, para conscientizar as pessoas a se cuidarem, a ter mais cuidado no trânsito, porque o nosso bem maior é a vida, e depois que a gente perde ela, não tem o que fazer. Então, enquanto estivermos vivos, vamos dar sentido à nossa vida. Então, o sentido da minha vida qual é? Talvez pensando lá na frente numa vida eterna, de reencontro com meu filho, né? E outra coisa, a memória dele está sempre lembrada através da corrida DAM, que vai acontecer 14 de setembro, aqui em Monte Alto. Ou seja, a nossa fuga é aquela de a gente procurar sempre estar no meio de pessoas do bem, praticando atividade física, porque isso ajuda muito. Sim. E buscar ajuda, só que aquilo precisa partir da pessoa. Sim. E a depressão tem cura? Tem cura. Eu falo que tem cura. Depende da pessoa. Depende muito. de cada um de nós, né? Sozinhos a gente não consegue, mas com profissionais. E tem gente que tem a depressão, que a gente chama de crônica, mas aprende a lidar com a doença. Todos nós. Tem gente que tem a perna quebrada, tem as pessoas que são deficientes e estão aí lutando pela vida. Qual que é o grande segredo? É você, dentro das suas limitações, saber viver, saber como viver, como aproveitar essas minhas limitações, né? É olhar para si, tá, eu tenho esse problema, o que eu vou fazer com isso? E aí é onde procurar um sentido, procurar algo para fazer, para você aprender a lidar com aquela dificuldade. Porque não tem como tirar a dificuldade dali, mas, como eu sempre falo, tem como você aprender a conviver e fazer disso algo melhor. Giovânia, alguns pais têm muitas dificuldades em detectar que seu filho não está bem. Até a questão que você comentou ali no começo, o pai trabalha muito, às vezes não tem aquele momento de atenção. Hoje os filhos não almoçam, não jantam mais com seus pais, pedem tudo pelo WhatsApp, às vezes o filho está no quarto, pede água para a mãe. Então, acho que está precisando muito dessa aproximação entre filhos e pais. Acho por isso que o mundo está perdido, né? E eu gostaria que você transmitisse para os pais de casa sobre eles estarem mais próximos, conversar mais com seus filhos, abraçar mais seus filhos, porque o mundo está precisando de amor hoje, né? Para a mudança. Sim, precisamos de mais amor, por favor. Muito. Muito amor. Sim, a atualidade nos prega peças, né? E é uma necessidade o trabalho, pais. Eu não quero que vocês deixem de trabalhar. Mas o tempo que puder ter de qualidade com seus filhos, tenham. E aí você fala, eu não tenho tempo. Tá, será que uma vez na semana você não consegue fazer um programa familiar? A gente se programa, a gente faz organização do trabalho, tudo certinho, mas será que a gente não pode fazer o mesmo com a nossa família?
tirar um dia, que seja 1 hora, mas que seja a dia inteira, que você esteja inteiro ali. Nesse momento que está com a família, deixa celular de lado, deixa mídia de lado, tenha um momento de qualidade. Vão criando memórias, vão criando, as crianças vão tendo isso como criar habilidade de superação de problemas. Eu sei fazer isso, olha, eu vou ter referência, meu pai, minha mãe, e vai ter a referência legal. Meus pais trabalham pra caramba, mas eles também têm um tempinho com a gente aqui de qualidade. Então isso vai dando um certo equilíbrio, né? Não pare de passar a responsabilidade para a escola, para o jogo, e aí põe a criança em várias atividades, é balé, é jogo, e a criança também começa a ter o estresse, né? A gente começa a fazer com a criança aquilo que a gente faz com a gente mesmo. Então não deixa nenhum tempo de folga para a criança, né? Isso também contribui para que ela tenha estresse, para que ela desenvolva, né, as doenças, a agitação, não cuida da alimentação. A gente está com vários problemas de obesidade infantil por conta disso. As crianças não correm mais, não brincam mais, né? Só fica ali na tela. Então procurem, comecem a pôr na agenda programas familiares, né? Pelo menos uma vez por semana. O programa É Demais está chegando ao fim. Eu ficaria aqui mais 1, 2 horas. É até bom porque a gente, eu e a Giovana, eu conheço ela há muito tempo, somos amigos aí de anos, então fiquei muito feliz em revê-la aqui, mas antes eu te peço licença, porque neste domingo a gente está aqui para te ajudar, mas domingo que vem eu preciso da sua ajuda. No domingo nós vamos estar realizando, eu quero todo mundo conectado com a emoção, com a solidariedade, que nós vamos fazer o programa É Demais em prol às crianças em tratamento de câncer de Barretos, que ficam nos alojamentos. Mandar um beijo para a tia Su lá de Barretos, pode ter certeza que nós vamos trabalhar bonita aí, porque hoje Barretos, esses alojamentos recebem pessoas do mundo todo. Nossa. E eles têm bastante dificuldade em questão de alimentação, kit de higiene, e nós vamos fazer a diferença. Nossa, pode contar comigo. É um projeto muito lindo, a gente já segundo uma parceria com o Grupo Elo, porque o programa É Demais é o programa do bem, é o programa da família. E eu separei aqui uma mensagem até que vem a questão para você também, uma mensagem muito bonita que eu achei que é para o momento. A depressão, ela pode fazer parecer que nada mais faz sentido, que a esperança desapareceu. É duro, é difícil, todos nós sabemos. Mas acredite que esse momento difícil não define toda a sua vida. Que sua vida merece ser vivida. Você merece cuidado, amor, merece encontrar alívio para essa dor. Dê a você a chance de buscar ajuda. Aqui nós temos uma grande psicóloga que pode te ajudar muito. De encontrar apoio, de respirar fundo de novo. Você não precisa passar por isso de forma solitária. Todo mundo está com você. E nós estamos com todos hoje, né? Então aproveita aí para mandar um beijo para o meu público, para essa família que eu amo, que é a família do É Demais. E gratidão, porque hoje é folga dela. E ela falou, não, hoje tem que... Vamos aí, a gente está aqui para fazer o bem, né, Giovana? Sim, muito obrigado, sempre. Viu? Aproveita o espaço. Muito obrigada aí. É sempre bom, né, poder pelo menos contribuir com um pouquinho daquilo que a gente aprende aí no decorrer da vida, né? Eu estou formada aí desde o ano de dezembro de 99, já iniciei na carreira em 2000, e tem muita história para contar, e eu digo que é muito bom viver. Vivam, né? Por mais difícil que seja, sempre existe uma luz lá no final do túnel. E logo logo ela vai estar aqui conosco, porque ela tem um projeto brilhante, que quem motivou ela foi o seu filho, e nós vamos trazer ela aqui para contar um pouquinho sobre esse projeto dela maravilhoso que nós temos aqui em Monte Alto. Eu quero registrar aqui meus agradecimentos a LA Celulares, o Léo, que foi muito receptivo, sim, nos mimou. Olha, gente, olha isso. Então, maravilha. Muito obrigado ao Léo aqui do LA Celulares, né, pelo carinho que teve conosco,
Ceder o espaço, né? Que é um espaço muito leve, né? Muito aconchegante. E delicioso. E esse café. Estamos sendo mimados aqui, acho que a gente pretende voltar com mais frequência aqui, Com né? certeza. Gratidão mais uma vez, Giovânia. Obrigada. Deus abençoe você, tá? Amém. E a todos que estão nos acompanhando, eu quero desejar nesse finalzinho de noite muitas bênçãos, um bom sono. Amanhã levante, respire, procure ajude. Não fica dentro de casa, porque tem tantas pessoas do bem aqui. Nós somos do bem. Um beijo. Tchau, gente. Até domingo que vem, Tchau. às 20 horas.